Eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, sobre se alimentar de lágrimas hoje, por causa de um vídeo que eu vi ontem. Eu vi um vídeo ontem que me incomodou profundamente. Talvez se vocês forem no TikTok, vocês vão achar esse vídeo aí. Um rapaz, assim, se arrumando para sair para andar de bicicleta. Ele tá vestindo uma roupa, mas ele está chorando, assim, angustiado, dizendo que ele estava saindo para pedalar de novo porque ele não ia. Ele estava enfrentando uma depressão há muito tempo, há muitos anos, e ele não ia ficar parado, ele ia entrar na bicicleta dele, ele ia pedalar, e naquela angústia, e ele vestindo a roupa e se arrumando, aí mostra ele subindo na bicicleta, falando da tristeza dele, e aí mostra ele no caminho, pedalando, falando da tristeza dele, compartilhando ali aquela tristeza dele, e no meio do caminho ele vai filmando, e ele vai melhorando. Ao passo que ele vai pedalando, ele vai ficando melhor. E no final, ele dá aquela explosão, assim, de serotonina, né? E no final do pedal, ele já tá, assim, todo encorajado, todo mais leve. Não é a pessoa que começou a vestir a roupa para pedalar, não é a mesma que tá terminando aquele pedal. Ele tá completamente encorajado, feliz e tipo, encorajando as pessoas a não pararem. Eu achei muito bonito isso da parte dele, mas eu fiquei pensando, o início daquele vídeo me incomodou, porque a gente vê que é uma luta solitária. É uma luta muito, a depressão, a tristeza, a angústia, ela é muito solitária. E a gente vê que ele tá ali tirando força de não sei da onde para poder fazer alguma coisa no esporte ou uma atividade física, porque ele entende que aquilo ali, o resultado vai ser bom. Mas aquilo é muito pesado, é muito doloroso para ele. Então, assim, eu gostei do vídeo, eu achei que o vídeo pode ajudar outras pessoas, mas eu vim dizer para você que existe às vezes um outro caminho também, que isso é muito importante. Mas Deus tem uma bênção de vida para você na comunhão, na comunidade. É muito difícil a gente estar sozinho. Tem problemas na nossa vida, tem angústias na nossa vida que nós precisamos de ajuda. Não só, assim, fazer as coisas sem... não, eu vou correr hoje mesmo, eu não quero correr, mas eu vou correr. Se você for fazer esse esporte, no final você vai sentir uma coisa, mas depois você vai voltar àquela tristeza novamente. Porque no vídeo fica claro que ele tem uma tristeza profunda, que ele luta todos os dias com aquilo, mas sozinho é muito mais pesado, o caminho é muito mais longo. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos nos alimentar também do que sacia a sede da nossa alma. Então aqui o salmista está dizendo que o alimento dele tem sido as lágrimas, tem sido a dor. Se você for ver o versículo 1, o versículo 2, né, do Salmo 42, fala assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei me apresentar-me a Deus? Se você vê o 1, fala assim: como a corça suspira pela água, assim a minha alma suspira por ti. Então, esse salmista está dizendo que ele sabe que a sede dele ele só pode ser satisfeito em Deus. Então ele tem essa consciência de que Deus é a fonte que vai tirar que vai saciar essa sede, essa busca, para que saia essa aflição. Só que o que ele fala? Eu tenho me alimentado não da presença, eu tenho me alimentado da minha dor. Então hoje eu queria conversar com você sobre isso, de se alimentar da nossa dor. Enquanto nós estivermos nos alimentando da dor, hoje mesmo eu acordei e me veio alguns pensamentos da minha dor. E eu prestei atenção, enquanto eu fazia o café, me via, alimentando da minha dor, me via, eu não devia ter feito isso, eu não podia ter feito isso, eu não sei por que eu fiz isso. Aí parava e falava: não deviam ter feito isso comigo. Não podiam ter feito isso comigo.
Eles não sabem o que fizeram comigo. Se você for ver o centro dessas perguntas, sou eu mesma. E quando eu fico, eu não devia ter feito, não deviam ter feito, eu não podia ter feito, não podiam ter feito isso comigo. Nós viramos o centro dos nossos pensamentos. E a dor, ela só vai ganhando uma proporção e uma importância na nossa vida que a gente já sabe que Deus é fonte, que Deus é alimento. A gente sabe disso. Só que as pessoas que nos cercam não conseguem nem enxergar a presença de Deus em nós. Elas conseguem enxergar a nossa dor. E as pessoas, quando olham para nós, começam a vincular a nossa identidade com a nossa dor. Ah, aquela lá foi o que aconteceu com ela. Ah, aquele lá, lembra? Por causa de, olha só, lembra que aconteceu isso com ele? A sua identidade começa a ficar vinculada com a sua dor. Então, o salmista, se você vê quando ele começa o Salmo 42, ele fala que a alma dele, ele está com muita sede da presença de Deus. E o versículo 2 fala assim, a minha alma tem sede do Senhor, mas eu não tenho me alimentado do Senhor. No versículo 3 fala, eu tenho me alimentado das minhas lágrimas. Se você é alguém que tem se alimentado das suas lágrimas, eu tenho certeza que você é alguém sozinho. Alguém sozinha. Você olha em volta, você não tem ninguém que consegue te ouvir. Ninguém que consegue tirar você daí. Sabe por quê? Quando nós nos alimentamos das nossas lágrimas, nós não conseguimos olhar para Deus. Nós não conseguimos jogar essa dor para Deus. Porque quando nós fazemos isso, Ele torna leve o nosso fardo. Ele envia pessoas para nos ajudar. Porque é na comunidade, é na comunhão que Deus derrama vida e bênção. E se alimentar da dor todos os dias, isso não é vida, isso é um caminho de morte. Esse rapaz desse vídeo que me incomodou profundamente, ele precisa de um grupo de ciclistas junto com ele. De um grupo de pessoas junto. Porque é na comunidade, é na comunhão que a gente recebe ali o alimento que a gente precisa. Sabe, às vezes você nem precisa estar contando para todo mundo. Tem aquelas pessoas que a gente pode se abrir. Deus envia pessoas confiáveis. Ah, Fernanda, já fui machucado por muitas pessoas. Claro, a gente está vivendo. Você também já machucou pessoas. Mas Deus usa pessoas também para trazer cura para a nossa vida. A palavra de Deus fala, lá em João 6,35, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. E todas as vezes que você vê Jesus mexendo com pão, ele não está comendo um pão sozinho, sempre está repartindo. Então, às vezes eu vejo na internet as pessoas fazendo o diário de uma vida de tristeza, uma vida solitária. Deus não quer que você fique sozinho, vive solitário. Quer que você faça, que você trabalhe, que você produza frutos e alimente pessoas com a sua história, com a sua cicatriz, com a sua alegria. Enquanto você se torna útil na vida de alguém, Deus vai trabalhando nas suas dores, nas suas feridas. Quando você vai para a presença de Deus, Jesus fala assim, eu sou o pão que você busca. Se você não vier para mim, você vai continuar numa busca sem fim. Você pode fazer esporte, vem a serotonina, vem a coisa, você vai ficar alegre ali um minuto, mas essa tristeza vai voltar avassaladoramente na sua vida. E sempre quando a tristeza ela volta, parece que ela volta com mais força, com mais peso. Então, o salmista aqui, talvez você como o salmista, os filhos de Corá, né, que fizeram essa poesia, você tem consciência, você já sabe que Deus é a fonte, você já sabe de tudo isso. Só que ao invés de se alimentar do pão da vida, na presença dele, você tem se alimentado da sua dor. Você pensa na sua dor, no que fizeram o dia inteiro, e aí você se coloca no centro. Quando você se coloca no centro, é um lugar muito injusto. É um lugar muito injusto mesmo. A gente se torna vítima, uma vítima constante.
E são muitos os pensamentos de destruição que nos ataca todo dia. É muito pensamento, gente. A gente não dá conta de... É uma multidão de pensamentos, de tristezas, de derrota. É uma multidão. E eles são um atrás do outro, assim. E o salmista, Davi, em várias partes no Salmo, fala assim: aquieta minha alma. Aquieta. Porque Deus é a minha rocha. Deus é a minha cidade, Deus é o meu lugar seguro, Deus é a minha sombra, eu vou descansar porque Ele é o meu pastor. Então, como foi que você acordou hoje igual eu? Que eu acordei cedo já me alimentando da dor e lembrei desse fato. Eu não posso me alimentar da dor. Eu venho aqui compartilhar com você que eu também tenho dores profundas e eu escolho me alimentar do pão da vida. E esse pão da vida é o que está presente nessa live aqui, e o Espírito Santo está repartindo esse pão com você. Talvez você fale assim: Fernanda, parece que você estava aqui dentro da minha casa, você escutou o que estava acontecendo. Eu não estava dentro da sua casa, quem estava ali era o Senhor. Deus viu como você passou essa noite. Deus sabe quando no seu coração você acordou angustiado. E aí pegou a minha vida num outro lugar, que também estava angustiada, que se alimentou do pão da vida e que trouxe para repartir com você, porque é isso que Jesus faz. Jesus pega o pão e reparte. Quando você se alimenta da presença santa de Jesus, para de se alimentar dos seus problemas, tira você do centro, coloca Jesus. Porque o Cristo de Nazaré é o único que entende essa sua tristeza profunda, essa sua mágoa profunda, porque ele sofreu todo tipo de dor, todo tipo de exclusão. Ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é ser abandonado. Jesus é o único que entende a sua dor na essência, ninguém entende. E Jesus vai enviar pessoas para que você não caminhe sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Sabe, lá no Salmos 42:11, nesse Salmo 42, quando ele está falando sobre a tristeza dele, ele questiona a própria alma. Ele questiona a própria alma no versículo 11. Lê depois o Salmo 42 todo. No versículo 11 ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E você vai dizer isso hoje para este seu alimento, vai olhar para este seu alimento aqui da sua dor e vai dizer: por que você está me perturbando? Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus, eu vou me alimentar da presença dEle, pois eu ainda vou louvar por toda essa dor que eu estou passando. Esse rapaz que luta todo dia contra a depressão, eu oro e peço que o Espírito Santo de Deus o alcance e o ajude a entender que sozinho ele pode conseguir um alívio, mas em uma comunidade de fé, em uma comunidade de pessoas. Ali Deus tem vida e ele não precisa caminhar sozinho. Ele precisa da ajuda do pão da vida para não voltar a ter essa tristeza todos os dias. Alívio, volta a tristeza. Alívio um pouquinho, volta a tristeza de novo. Parece que faz anos que esse rapaz luta. Deus quer transformar essa sua luta em vitória na vida dos outros. Ao invés de se alimentar da tristeza, se alimente do pão da vida. Esse salmista, ele chegou diante de Deus e colocou tudo que estava na cabeça dele. Ele falou: eu tô desse jeito porque eu tenho me alimentado da minha dor, da minha tristeza. Mas peraí, alma, Fernanda, oi, por que você está se perturbando com esse monte de pensamento? Espera em Deus, pois eu vou louvar, eu vou adorar. E quando você louva e você adora, você abençoa todo mundo que está perto de você. Porque enquanto você está se alimentando de tristeza, você dá alimento de tristeza para todo mundo que te cerca. A sua família come desse pão de tristeza, sabia? Seus filhos se alimentam desse pão, dessa tristeza. O lugar que você vive se alimenta dessa tristeza. Espere em Deus. Ele vai te abençoar. E a comunidade é muito importante. Sabe, certa vez, lá em Neemias 8, o povo estava assim, muito triste, porque perceberam que se afastaram de Deus e estavam muito
muito deprimidos devido às escolhas erradas que eles fizeram. Aí Neemias olhou lá em Neemias 8:10, Neemias olhou e falou assim: não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que você pode fazer para que Deus fique feliz com as suas escolhas, feliz com as suas atitudes? E a alegria que for gerada em Deus é a que gerará força dentro de você para você vencer os seus desafios, vencer a sua tristeza diária e Ele se tornar o seu alimento. E toda vez que na palavra de Deus fala que Deus deu alimento, é um alimento que tira, acaba com a fome, não só física, mas da alma. Curou o profeta da tristeza, da depressão. E sempre tem um alimento envolvido, porque Deus quer te alimentar, Deus quer tirar a fome e a sede sua da alma. E quando você entende que a alegria de Deus, quando Deus olha e fica satisfeito de olhar para você, a força dele é automaticamente transferida para você. E você vai não mais na sua força, mas você vai vencendo um dia após o outro na força daquele que sabe o que está depois da curva, que sabe qual é o primeiro passo. E como é que você pode agradar a Deus? Jesus, quando os discípulos perguntou como que podia agradá-lo, como que ele podia ficar feliz, Jesus falou assim: olha, faça a um desses pequeninos. Ajude o próximo, ame a Deus. Então, quanto maior for sua tristeza, olha para o lado. Comece a trabalhar para ajudar pessoas. Quando você começa a orar por outras pessoas, pelo problema de outras pessoas, quando você começa a estender a mão, não ficar, ao invés de ficar trancado dentro de si mesmo, saia e olhe em volta e comece a ajudar as pessoas que Deus vai colocar na sua direção, no seu caminho. Você vai se ocupar fazendo, trabalhando, cuidando do outro. E você está fazendo para Deus. E isso vai gerar força de Deus em você. E quando você perceber, você já saiu de uma depressão que você cultivava há mais de 20 anos. Mas é porque essas depressões são alimentos da nossa dor. Nós nos alimentamos de nós mesmos, da nossa dor, do tempo inteiro, alimentando das nossas lágrimas. Se alimente do pão da vida. Quando você se alimenta do pão da vida, da presença santa de Jesus, quando você chega diante dele, pode ser sincero, Deus não se assusta com as suas dores, Deus não se escandaliza com você chegar diante dele e falar o que você quiser falar. Rasgue seu coração. Você pode até chegar diante dele e falar assim: eu não creio que o Senhor vai fazer isso, eu não estou crendo. Não... Pode dizer até da sua incredulidade. E espere o agir do Senhor. Ele vai enviar alimento, mas o alimento que ele envia para você não é só para você. Você entende? Ele vai te alimentando e você vai repartindo. Ele vai te alimentando e você vai repartindo. Porque aí o seu tempo, ele começa a ser distribuído em agradar a Deus, em ajudar pessoas, em viver em comunhão. Você não vai mais andar de bicicleta sozinho para tirar a depressão. Você vai já chamar um amigo para ir com você. Você vai ver que é mais rápido. É muito mais rápido. Eu tenho aqui, vocês ficam olhando, aqui, eu nessas lives, eu sempre falo assim: Lurdinha, minha parceirinha de academias e caminhadas. Vocês não sabem o quanto que é importante você ter um parceiro, você ter uma companhia para pedalar com você, para correr com você, para caminhar com você, para ir para academia. Porque é na comunhão que Deus derrama vida e bênção. A minha amiga Lurdinha fala assim: Fernanda, nossas caminhadas são terapêuticas, né? Você me ajuda, me abençoa, eu falo: minha irmã, mas você também, é uma troca. É uma troca. Então, às vezes você olha para a sua vida e fala: mas eu não tenho ninguém. A Lurdinha também não tinha. A Lurdinha, um dia, ela chegou para alguém que estava falando sobre amizade uma vez na igreja. Ela falou assim: eu queria tanto uma amiga e eu não tenho nenhuma amiga. Aí o professor chegou para ela e falou assim: por que você não pede a Deus uma amiga? E aí ela disse que fez essa oração, pediu a Deus alguém, uma amiga. E aí hoje nós somos amigas já há quase 10 anos, juntas, e uma cai, a outra levanta, uma tá triste, a outra tá alegre. Quando vê, as duas estão tristes, mas as duas estão conversando. Quando termina ali aquela caminhada, tá bem. Então Deus não criou você para você viver isolado, para você viver sozinho.
Claro que a cultura, atualmente, cada um está vivendo a vida do jeito que quer viver, cada um quer viver sozinho, cada um quer fazer do seu jeito, mas a bênção de vida, de você sair desse lugar de morte, ela está no outro. Ela está no outro. Enquanto você olhar só para si, você não vai enxergar o outro. E muitas vezes a cura, a solução para o problema que você tem está no outro. Começa a trabalhar na vida do outro, a ajudar os outros. Sabe? Às vezes você fala assim, mas o que eu mais queria, Fernanda, tem gente que chega para mim e fala assim, eu só queria um abraço. Dê esse abraço a alguém. Você sabia que quando você abraça alguém, você recebe um abraço de volta? Não, Fernanda, eu só queria que alguém me desse um sorriso. Dificilmente você vai dar um sorriso para alguém e esse alguém não te retorna um sorriso. Porque muitas vezes nós nos alimentamos da nossa tristeza, da nossa dor, da nossa angústia. Ficamos ali nos alimentando, ai, não devia, eu não podia, eu não sei o quê. Você não está vivendo, você está vivendo um caminho de alimentar. Quando você se alimenta das suas lágrimas, da sua dor, você está vivendo um caminho de morte, de isolamento, sozinho, sozinha. Ah, mas pessoas me feriram. Você também. Vai me falar que você nunca decepcionou ninguém. Se você nunca decepcionou ninguém, você não está vivo aqui nessa terra, não. Você está... Porque nós somos assim. Existem pessoas incríveis, cheias de defeito, tá? Não tem nenhuma sem defeito. Mas que Deus pode usar para abençoar a sua vida. Você não precisa ficar sozinho. Você não precisa chamar uma multidão para ir com você. Mas você pode caminhar em comunidade. Porque Jesus é o pão que vai tirar a sede da sua alma, a fome que você tem da alma. Porque essa tristeza, essa depressão, essa angústia é uma coisa normal, gente. Todo mundo tem. Não é só você. Não é só você que foi injustamente acusado. Não foi só você que foi traído. Todos nós temos sofrimentos. Às vezes você fala, mas tem gente que parece que tem uma vida tão boa que você não come arroz com ela. Ela posta nas redes sociais apenas recortes. Mas o dia a dia do arroz com feijão, ela sofre tanto quanto você. Mas tem gente, a pessoa quando é rica, não sofre igual eu sofro. Não é o mesmo tipo de sofrimento. Que às vezes se o seu sofrimento depende, às vezes, de um dinheiro, mas a pessoa tem, mas a pessoa não deixa de ter um sofrimento na alma. Porque o sofrimento, ele é algo comum da raça humana. Assim como a chuva e o sol caem sobre todos, a Bíblia diz isso, o sofrimento é igual. Então, você não sabe. Mas às vezes você vai ajudar pessoas nesse momento seu de muita dor. Você fala, tô precisando, eu vou ajudar, Fernanda. Sim, vai. Para você parar de se alimentar da dor, você tem que olhar a dor do outro. Ajudar a dor do outro. Não tem outro jeito, gente. Para você se alimentar da presença de Deus e ter Jesus como seu pão, Jesus manda você repartir aquilo que está na sua mão. Mas o que tem na minha mão é só lágrima e dor. Olha bem. Deus jamais vai permitir que na sua vida aconteça só o mal. Sempre que tiver o mal, Deus derrama o bem no seu, tem algo de bom no seu dia. E Jesus manda você olhar para o que está de bom, o que está bem na sua vida e reparte o que está bem. O que está ruim é Ele que vai cuidar, é Ele que vai resolver. Para terminar essa live, Salmo 133 é uma sugestão de leitura que eu dou para você, que fala sobre como é importante nós vivermos em comunidade. E o versículo 13 fala assim, ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Existe uma bênção que nós só recebemos de Deus quando nós estamos em comunidade. Quando nós estamos em comunhão com o outro, quando nós estamos ajudando o outro ou em comunhão. Essa bênção, ela não é derramada no seu quarto isolado sozinho. Lá, você isolado sozinho, tem outro tipo de bênção que Deus pode derramar se você estiver se alimentando dele, não da sua dor. Mas existe algo tão especial em um grupo, em uma comunidade, que você só recebe se você estiver lá. Se não tiver, você não recebe. Porque essa é uma bênção específica da comunhão dos santos. Mas é tanta gente fofoqueira com defeito. Seja bem-vindo. Você é mais um cheio de defeito na comunhão, na comunidade. Porque ali existe o perfeito que faz com que nós sejamos uma bênção na vida do outro. Mesmo cheio de defeitos, existe um Deus que se chama Espírito Santo, é o Deus da unidade.
Muitas pessoas pensando completamente diferente, mas o Espírito Santo vem da unidade para trazer cura, para trazer bênção, para tirar você do isolamento, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer fazer com você, te isolar. Um animal separado do bando, ele é muito mais fácil de ser destruído. E Deus não te criou para ficar sozinho, Ele te criou para viver em bando, em comunidade, porque na comunhão, ali o Senhor, Salmo 133:3, ordena a bênção e vida para sempre. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós gastamos tantas horas em nossos pensamentos. Multidões de pensamentos dolorosos e nos alimentamos de nossas lágrimas. E estamos cada vez mais perdidos. Nos ajude a enxergar a Tua santa mão estendida nessa live. Nos dê o alimento da Tua presença. Nos enche, Espírito Santo, do pão da vida. Nós cremos. Nós cremos que em Jesus nós temos o suficiente para viver nossa história. Se tem algum irmão meu aqui nessa live agora, que tem se alimentado de lágrimas, de tristeza, tem perturbado a alma deles por causa de tanta angústia, eu te peço, Espírito Santo, agora, que o Senhor os liberte, os tire desse lugar de prisão emocional. Prisão, Senhor, nessas dores, Pai, onde eles não têm conseguido enxergar solução e saída. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré se revele agora para eles, na presença, na pessoa do Espírito Santo de Deus, e eles consigam enxergar um novo jeito de viver, um novo estilo de vida, em comunhão, em comunidade, juntos, porque sozinhos e isolados podem conseguir por um tempo, mas não vão conseguir o tempo todo, porque juntos nós somos muito maiores e mais fortes. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tem no seu corpo, ou qualquer enfermidade na alma, que é o que a gente está falando aqui, sobre alimentar a nossa vida com lágrimas. Se alimente de Jesus, o Cristo de Nazaré. Ele tem vida e bênção para você para sempre. Em nome de Jesus, seja quebrado todas essas prisões de pensamentos emocionais agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas cadeias se quebrem no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nesta manhã, receba do céu a alegria invadindo seu coração e trazendo pessoas para você ajudar e para você ser ajudado nesse seu momento de tristeza e de dor agora. E você pare de se isolar e seja alguém livre em Jesus, completamente saciado da sede e da fome da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.